Boa noite a todos e a todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Porque às vezes as pessoas dizem assim, para que tanto evento espírita? Tem gente que diz isso, né? Aí eu faço, é impressionante. As coisas ruins podem ter várias edições, mas as boas não, né? Tem CD daquelas bandas bem trash, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. A gente deveria fazer mais, a gente deveria se encontrar mais, a gente deveria compartilhar mais. Daí a importância de nós estarmos aqui. Às vezes eu penso até que, muitas vezes, o que nos faz nos unir, nos reunir, nas mais diversas expressões de fé do mundo, de religião, qualquer que seja ela, é exatamente para tentar nos lembrar, mesmo que seja no final de semana, no Evangelho no Lar, que nós não somos daqui e não estamos aqui com finalidades materiais, mas com finalidades transcendentes espirituais. E no mundo no qual nós nos encontramos hoje, um mundo, como o Sérgio muito bem colocava, que nos convida a uma transição interna, para que uma vez acontecendo, ela possa se coletivizar e transformar o panorama do planeta, mais do que necessário é resgatarmos a ciência espírita, cuja lucidez permite, se utilizando dos postulados acadêmicos, dos paradigmas da ciência e transcendendo para um paradigma espiritual, nos conectar através da razão a um Pai que muito nos ama. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa na importância do que é feito por todas essas AMEs, Brasil afora e mundo afora. E embora hoje pareça um movimento pequeno, e já nem é tão pequeno de quando eu entrei para cá, né? Certamente todos esses nossos irmãos que têm produzido esses conhecimentos, esses artigos, essas pesquisas, quando o paradigma espírita passar pelas 3 frases descritas por Schopenhauer, inicialmente ridicularizada e depois violentamente antagonizada para finalmente aceita como auto-evidente, quando forem fazer uma retrospectiva sobre os primeiros que ousaram receber dos colegas de profissão o escárnio, a piada, por transcenderem e procurarem um paradigma que transcende e explica o ser humano não apenas a partir da matéria, serão nomes citados como os primeiros homens e mulheres que ousaram romper os padrões e conectar o homem novamente com Deus através da razão. Por isso é motivo de muita alegria estar aqui. Quero agradecer a Gilson, nosso presidente, pelo convite que me foi feito. Quero agradecer também ao Gabriel e a Beth aqui da Fergs, né, que são os que estão à frente dessa federação, que tem uma história tão bonita, para que a gente possa aqui começar esse nosso debate, que obviamente não vai ser tão rico como foi feito até agora, porque as pessoas que estudam muito mais profundamente esse cérebro triuno, esses meus 3 queridos irmãos, e a doutora Ivene, a irmã, pena que o nosso irmão Décio não pôde vir, porque ele teve um rompimento no ligamento, e ele está tentando se recuperar, porque a gente tem um evento junto na Flórida daqui a mais ou menos uns 15 dias, ele está tentando fazer o possível para ir. Haroldo também fez uma cirurgia do joelho, teve que cancelar vários eventos, ou seja, estão tentando dar umas rasteiras na gente, mas a gente fica. Não, Sérgio, a gente insiste, né? A gente balança, mas não cai, igual aquele humorístico que tinha no passado. A gente sabe que o cérebro, a ideia da tábula rasa, que começou no livro De Ânima, sobre a alma de Aristóteles, mais de 300 anos antes de Cristo, ele apresenta o conceito que parece ser de Locke, mas ele que apresenta, de que nós somos uma tábula rasa, que você chega zerado e tudo é construído. Há ainda pessoas que pensam assim, pessoas que acreditam que nós estamos cada um num começo e tudo pode ser feito. Obviamente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no projeto de desenvolvimento espiritual da Terra e como isso foi se processando. Historiadores e antropólogos pesquisando o desenvolvimento neurocognitivo do ser humano ao longo do tempo, falam muito, né, que o indivíduo ele nascia com um parto muito demorado, muito mais do que o tempo que nós temos hoje. Então, como o indivíduo nascia com um parto muito demorado, na época que nós ainda estávamos sem nos tornarmos bípedes, as crianças nasciam exatamente como os animais que nós conhecemos, e elas nasciam quase que todas prontas. Se a gente deixar um animal aqui, um gato ou um cachorro, e deixarmos esse auditório e formos embora, eles vão sobreviver ou eles vão morrer? O que é que vocês acham? Quem acha que ele vai sobreviver, levante a mão. Quem acha que eles vão morrer, levante a mão.
Quem não levanta a mão pensa o quê? Eu sempre fico curioso sobre isso, né? Porque às vezes timidez, ele meio que morre e vira um zumbi, The Walking Cat, né? The Walking Dog. Na verdade, os animais, eles nascem com um processo de desenvolvimento neurológico muito avançado e eles conseguem se virar, eles já nascem meio que andando, então provavelmente miaria, latiria, se não aparecesse nenhum adulto da espécie, eles procurariam sair daqui e certamente terminariam na Lagoa dos Patos, tomando banho de sol, né? Se nós deixássemos um bebê aqui, hoje à noite, passássemos 3 dias sem vir aqui, o que aconteceria com ele? Provavelmente de hipotermia hoje à noite, né? Então, quando nós nos tornamos bípedes, os bebês eram muito grandes e as mulheres começaram a morrer em série. Por um processo de seleção natural das espécies, os bebês passaram a ser expelidos num tempo muito mais rápido do que no passado. Num número cabalístico de 40 semanas, correspondendo aos 40 dias de tentação no deserto, aos 40 anos do Egito à Terra Prometida, um número que revela sobre o surgido novo, o recomeço. Com 40 semanas, o bebê nasce completamente incompetente. Nada mais faz do que cocô, xixi, gofar, mamar, chorar, dormir, acordar e fazer tudo de novo. E ainda assim somos perdidamente apaixonados. No entanto, como o bebê nasce completamente ainda por fazer, criamos um problema. As mulheres, então, tinham que dar muita atenção a um ser completamente dependente e, por causa disso, elas muito atentas e sabem quem é pai e quem é mãe, basta um vacilo e o dedo está na tomada, basta um vacilo e puxa a água do bule, basta um vacilo e está pegando na geladeira. Você tem que ficar tão atento, que as mães ficavam tão atentas, as mulheres no passado, que os animais matavam a mãe e o bebê. Então as tribos também começaram a ter uma diminuição no número de pessoas, então foi determinado que um homem tinha que cuidar de uma mulher para cuidar do bebê, e aí surgiu a família como conhecemos inicialmente, com o objetivo exatamente proposto no Evangelho. A família tem como dever e como definição se suportar. Se suportar, existem 2 sentidos da palavra suportar. Sim, é de tolerar, nós temos que muitas vezes nos tolerar, mas sobretudo dar suportear. Estar junto para levantar, para soerguer. Estamos juntos nesse processo. Porque o nosso desenvolvimento cognitivo, por mais amplo que seja o espectro de nossa intelectualidade, como Albert Einstein, por exemplo, ele não vai prescindir do contato humano, da colaboração e da ajuda, porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. E esse sentimento de um cérebro coletivo, uma consciência coletiva que constrói um novo tempo a partir de atitudes individuais, é o que se tem pensado hoje em dia. Assim o bebê nasce completamente por fazer e nasce com uma coisa fundamental e fantástica, então, plasticidade neurológica. Já que ele não está totalmente sedimentado, ele tem um monte de estímulos que podem ser dados. Criamos, então, um problema, mas ao mesmo tempo algo fantástico. Esse bebê dá tanto trabalho, mas se você souber exatamente o que você vai pôr nele, aquilo que você vai inculcar, aquilo que Kardec pergunta, por que temos que passar pela infância a cada encarnação, né? Eu entendo Kardec, poxa vida, a pessoa já podia nascer com pós-doc em Harvard, para que começar cobrindo letrinha, beabá, beebé, beibi? E eles dizem, porque a cada nova encarnação os espíritos estão mais suscetíveis às impressões que aqueles que o educam devem fornecer. Gente, 100 anos depois dessa resposta a Kardec, o reverendo Singer criou a teoria do imprinting psicológico, que mostra que os indivíduos recebem do meio impressões que criam um processo de humanidade, de humanização, de tal modo que as crianças que eram perdidas e eram criadas por lobos e por gorilas, que deu a história de Tarzan, e quando elas eram capturadas e trazidas novamente para a civilização, elas não conseguiam mais falar como um ser humano, sorrir como um ser humano, andar como um ser humano, porque tinha passado a época do imprinting, um tempo que cada vez mais parece menor diante de uma sociedade que interfere cada vez mais na criança. Assim, a criança nasce toda por fazer, e para ficar mais fácil aqui agora, para a gente não falar de psicologia para um pouco completamente eclético, digamos que uma criança é como um smartphone com tela touchscreen fantástica, memória muito boa, uma câmera fantástica, né? Mas não tem um único aplicativo. Então, o grande processo de desenvolvimento emocional, cognitivo e também espiritual vai dar conta de que aqueles que educam têm que instalar esses apps.
Isso dá um problema danado, porque não tem na App Store, nem no Google Play. Não tem como baixar Respeite Mamãe, não tem como baixar, né? Vai estudar, não tem como baixar essas coisas que são feitas por um processo contínuo de interação entre aquele espírito que chega e começa a impressionar esse cérebro físico com as impressões de todas as suas experiências anteriores e que, começando de novo pela plasticidade, pode receber novas concepções de valores e de vida para poder entrar numa crise. A crise que vai fazer com que aquele que ele foi não seja mais compatível com aquele que ele vai ser pelo sentimento de lei de progresso. No entanto, se você não instala esses aplicativos, não vai funcionar. Que são o conjunto de princípios e moralidades. Por exemplo, se já tiveram vontade, não precisa levantar a mão para não se identificar e não queimar o filme junto ao movimento espírita aqui local. Mas já tiveram vontade, assim, de um momento de muita raiva, pular no pescoço de uma pessoa e... Miserável, como é que tu faz isso, criatura? Por que não pulou? O que um psicopata, quando pensa, ele faz? Para impedir que o indivíduo passe do que ele deseja para o ato. Então, o desenvolvimento de uma criança, a cada encarnação, é para que nós possamos desenvolver esses aplicativos. Assim criamos um problema, mas uma coisa muito mágica. Dependendo dos aplicativos corretos que você faça nesse bebê chorão, ele pode depois pintar a Capela Sistina, como fez Michelangelo. Ele pode compor a Nona Sinfonia, como fez Beethoven. Ou, o nome dela é Jennifer, também está valendo. Depende do que você coloca no bebê que você vai desenvolver. Assim, quando pensamos nessa interação espírito, mente e cérebro, pensamos que o cérebro ele é um receptáculo material das experiências desse espírito que, através de um software chamado mente, se instala nesse hardware para fazer uma atualização do sistema. É como se no final da encarnação a gente meio que desse um Ctrl-Alt-Del, pico travou, então vamos reiniciar. E a gente não precisa desencarnar para reiniciar a existência, não. Como diz Marguerite Yourcenar, escritora belga, o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é o lugar onde nascemos, mas o dia em que pela primeira vez lançamos um olhar de inteligência sobre a nossa própria vida. E esse é o convite que nos é feito de olhar de inteligência no chamamento do processo de reforma íntima, de transformações emocionais, de reconhecimento de limites e, ao mesmo tempo, vislumbrando as possibilidades daquele que, combatendo as más inclinações, como nos propõe o Evangelho, se reconhece como espírita, se reconhece como cristão e, ao mesmo tempo, se diagnostica como alguém cheio de más inclinações. Nós sabemos tanto disso que, quando estamos com muita raiva de alguém, a gente diz assim, Deus não dá asa a cobras. No entanto, apesar de todo o discurso que nós temos sobre o desenvolvimento e todo o conhecimento que nós temos sobre tudo isso, eu percebi como existe uma distância entre aquilo que a gente professa, aquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz. E, lamentavelmente, isso é o que faz com que a gente se constranja diante de tanto conhecimento com uma prática tão pobre. Uma doutrina que nos convida a uma transformação moral se encontra basicamente em xeque por coisas elementares e insignificantes. Acompanhe a história. João e Pedro nasceram em Porto Alegre. Amigos de infância, aprenderam tudo junto. Brincaram, torciam por times diferentes, mas se respeitavam, né? É o Grenal aqui, né? E aí eles cresceram juntos, aprenderam a fazer churrasco. Não como o Sérgio, que me fez um churrasco na casa dele, maravilhoso. E eu pensei, churrasco feito por psiquiatra só pode ser de vaca louca. Não tem como ser, Sérgio. Aquele dia eu comi por amor a você, mas eu desconfiei que aquela vaca tinha sido uma paciente que você... E aí a gente fica pensando que João e que Pedro conviveram juntos. Eles fizeram evangelização juntos. Mas um dia João ficou e Pedro teve que ir, ele passou no concurso e foi morar em Nova York. Foi trabalhar em tecnologia, ciência e tecnologia. Eles casaram e um foi essencial no casamento um do outro, estiveram juntos. Um dia a mãe de João desencarnou e, diante da dor profunda, qual não foi o alívio que ele sentiu quando viu Pedro entrar, porque ele não soube fazer conta para pegar o voo e veio para cá. Em 2018, João resolveu votar em Haddad e Pedro defendia Bolsonaro. E os que se dizem que levantam a bandeira do Cristo,
resolveram levantar a bandeira dos homens e criar conflito, criar discórdia, criar ressentimento, apagamento e afastamento. Nós já fizemos muito isso no passado, minha gente. Nós já levantamos bandeira de clãs, nós já decepamos cabeças, fomos profetas de Baal, fizemos tudo. Esse é o convite para a última hora. É um convite de profunda transformação, cuja única bandeira a ser levantada com dignidade e com veemência é a do Cristo. Quiseram nas redes sociais muitos dos espíritas defenderem o evangelho como defendem homens. E aí nós viríamos uma profunda transformação. Porque senão estamos apenas diante de um discurso que não se concretiza e de uma fé que é morta. Porque não se coaduna com os princípios que norteiam e que devem nortear nossas vidas. Quando pensamos nos estudos que são feitos e apresentados, nós percebemos que se você fizer uma transformação através de substância química no cérebro, você pode alterar a percepção, o humor, a personalidade, o raciocínio. Se você tirar um pedaço de tecido neurológico, você pode perder capacidade de nomear ferramentas, reconhecer rosto, antecipar tendências, comportamento, desenvolver empatia. Mas olha, é impressionante porque você nem precisa passar por uma transformação dentro do cérebro, porque o coletivo pode fazer a mesma lobotomia simbólica. Se descobriu, por exemplo, que com o advento das redes sociais, a empatia em 10 anos declinou mais de 45%. E o narcisismo superou os 52%. E o suicídio infanto-juvenil criou o status de loucura na humanidade. Porque a sociedade também impressiona de fora para dentro. Vivemos um processo de, como a música, afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Assim, a gente também sabe que uma lobotomia frontal bilateral, ou as subsequentes variantes que a gente tem hoje mais sofisticadas, como a amigdalotomias estereótipas e as singulotomias, reduzem o indivíduo agressivo a um maníaco doce, que dá a sensação, não, a gente é só matéria, é só mexer aqui, que eu transformo o demônio em anjo. Isso é coisa de espírito, é coisa para gente com fantasia, é do mundo Harry Potter. Mas na verdade, onde estaria a causa? Onde estaria o efeito? Eu conheci uma música muito interessante, que é de um emicida chamada Amarelo a Música, e ele faz, porque ele começou a ver o volume de depressão nas comunidades carentes do Brasil. Geralmente a gente, no nosso mundo de classe média, esquece que existe todo um conjunto de pessoas que têm as mesmas dores, as mesmas angústias e às vezes nunca o acesso que a gente tem a tratamentos, a medicamentos, a processos terapêuticos. Ele começa com uma música de Belchior. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Belchior começa a música e ele pega essa música e começa a fazer uma exploração psicológica do sentimento, da dor, da angústia das pessoas que sofrem depressão, num ambiente em pouca ou nenhuma ajuda, onde o Estado não chega, onde os consultórios também não chegam, e no máximo é uma receita emitida dentro de um posto de saúde, usando os remédios que são os iniciais dos anos 70. E sabe muito bem como funciona, Sérgio. E aí ele começa a dizer assim, para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, porque o abutre ronda ansioso pela nossa queda, que é a depressão. Fim da mágoa, mano, sou mais que essas dores, corpo, mente, alma. Olha só, um artista de periferia percebendo essa trindade, né, que a gente tem. Sou corpo, mente, alma, tipo um Ayurveda, estilo águia, eu corro em meio às pedras. Mano, o rancor é igual um tumor em bem-vindo à raiz, onde a plateia só deseja ser feliz. E hoje a última tendência é a depressão com aparência de férias. Quando as pessoas infelizes postam felicidades nas redes, fazendo com que você confunda os seus bastidores comuns, normais, cheios de angústias e de lutas, com a glamorização das imagens das pessoas que editam sua própria existência. Permita que eu fale, não das minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar ali. Ele está falando para ele mesmo e dizendo, eu não posso dar
a essa dor, a essa angústia, a importância que ela não pode nem merece ter. E continua: permita que eu fale, não das minhas cicatrizes. Tanta dor rouba sua voz. Sabe o que nos resta? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não das minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, se resume à sobrevivência, é rebar um pouco do bom que vivi. Permita que eu fale não das minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é pior que crimes. E a dor, o troféu por nosso algoz, que nos faz sumir. Quando a gente analisa que essa percepção já toma conta das pessoas, e ao mesmo tempo fica se perguntando, temos em mãos uma doutrina extremamente consoladora e balsâmica. Muitas vezes eu me cobro particularmente, porque ela não chega a mais corações. Que a gente não está conseguindo, e aí eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, entregar a ela a mais e mais corações. Por que a gente não está conseguindo ir para as periferias? Por que os centros são de maioria de classe média? O que está acontecendo que a gente quer consolar só alguns? A gente sabe, muitos de nós talvez nem estivesse aqui sentado, não tivesse conhecido esse Consolador. Quantas outras pessoas poderiam estar aqui também sentados, não ter desistido por ter conhecido uma mensagem tão transformadora? Temos uma mensagem poderosa que tem transformado nossas vidas e que pode transformar a de muitas mais pessoas. Porque a doutrina espírita, ela, de forma muito veementemente forte, combate profundamente a tendência materialista do mundo no qual nós nos encontramos. Os postulados espíritas, eles se opõem completamente à visão materialista da mente como resultado do funcionamento do cérebro. Para a doutrina, todo fenômeno é de natureza espiritual. E que, obviamente, o indivíduo encarnado vai manifestar no seu corpo físico, através do cérebro que como que imprimisse o sentimento, o pensamento, imprimisse para o comportamento aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz querer mudar e se desenvolver. André Luiz, então, apresenta na mente como um núcleo de forças inteligentes. Lá no livro Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, ele já apresenta isso, um núcleo de forças inteligentes. Através dessa energia, nós exteriorizamos o que somos e agimos sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. Então a cada nova existência eu preciso passar pela infância, como disseram os espíritos a Kardec, para que novas impressões sejam projetadas. Essas minhas experiências todas, elas começam a se projetar materialmente no comportamento através do cérebro, e as experiências que eu recebo desse núcleo em torno meu, que é família, cultura, momento histórico, tempo em que nós nos encontramos, vai reverberar também em mim e eu nesse coletivo. Então, significa dizer que como o Espiritismo não tem objetivo de salvação individual, mas de redenção coletiva, nós devemos nos responsabilizar não somente sobre a nossa transformação moral, mas sobre a moral do planeta, tentando levar e elevar essa moral para que as influências que chegam às crianças, a todas as pessoas, sejam as mais saudáveis possíveis, já que somos extremamente suscetíveis ao meio externo a cada encarnação. É preciso ter um grau muito sofisticado de evolução espiritual para não se impressionar pelo mundo doente no qual nos encontramos, conforme dizia Jesus, o mundo jaz no maligno. Aqui não com a figura mítica do demônio, pensando como espíritas, mas um mundo ainda onde a tendência hegemônica é do equívoco. Lembra daquela cena que Chico resolve entrar porque viu a filha de um amigo num bordel e Emmanuel disse, eu não vou não. Emmanuel não quis aguentar a vibração daquele ambiente. Então nós temos responsabilidades sobre a vibração coletiva. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Precisamos então olhar com mais lucidez para esse processo todo, porque há uma tendência lamentável, embora as pesquisas acadêmicas fundamentadas mostrem, nós como espíritas sabemos, que o mundo, até porque impera a lei do progresso, só melhora a cada ano, a sensação coletiva é de que ele só piora. Vivemos dando um ibope muito grande ao mal. Eu estava em São Paulo um dia, quando uma rádio da cidade ligou para mim e disse,
professor, o senhor poderia dar uma entrevista para a gente acabou de transmitir 3 notícias muito pesadas, os ouvintes estão muito decepcionados, e o senhor poderia participar ao vivo? Tá bom, estou no aeroporto, pode ser? Pode. Eu cometi um equívoco. Eu não perguntei com elas as notícias. E aí a moça entrou. Estamos aqui com o professor Rossandro. Professor, aqui os ouvintes muito preocupados. Veja, hoje de manhã uma pessoa morreu por engano. Esse final de semana um amigo levou um amigo de longas datas para a fazenda dele e matou. E uma mãe esfaqueou a filha 20 vezes. Professor Rossandro, que mundo é esse? E eu disse, por que eu não perguntei antes o que é que tinha acontecido para entrar ao vivo no ar? Fica a lição. Se alguém quiser fazer uma entrevista com você, pergunta, por que você quer falar sobre o que é mesmo? O que é que aconteceu? E eu disse assim, eu entendo muito que os meios de comunicação, de um modo geral, têm o dever de anunciar e noticiar as coisas que acontecem. Acho apenas que nós devíamos noticiar tudo o que acontece, e não só algumas coisas que acontecem. De tal modo que quando a gente noticia somente a falência, a queda humana, nós damos uma impressão para as pessoas que isso é humanidade, e isso não é humanidade. Porque a amizade não se define por um amigo que leva um outro para uma fazenda e mata. A amizade se define por milhões de almas que se encontram, amigos e amigas que fazem a diferença em nossa vida. A maternidade para mim no Brasil não se define por uma mãe cujos motivos eu não sei, esfaqueou uma filha 20 vezes, se define por milhões de brasileiros que levariam diariamente 20 facadas para salvar uma filha. É aí que a gente tem que olhar para a humanidade e perceber que, apesar desse discurso de caos que nos impressiona, precisamos olhar com a lucidez de quem tem um dado a mais que a ciência, que percebe um mundo líquido, que percebe um mundo com disrupturas tecnológicas, que percebe angústia, ampliando de quadro de depressão e suicídio, que percebe uma aparente causa e nós sabemos que é sintomas de uma profunda inflexão espiritual sem retorno, um turning point que não vai voltar porque iremos avançar. E obviamente os que se antagonizam a esse processo, e todos nós sentimos reverberar a necessidade de expurgo psíquico de tudo que não funciona mais e que não vai ser compatível com a vibração de um planeta que está em processo de transformação. Quando a gente percebe isso, André Luiz ainda nos fala aqui do corpo mental, atribuindo a ele a formação do corpo espiritual, o perispírito. Então, ele consegue imantar através do perispírito, através da força mental, a formação do perispírito, que vai gerar essa cópia física de quem somos, que se pensa e imagina se está apenas no DNA. Mas Emmanuel tem um texto muito fantástico em que ele vai falar sobre a mente humana, em que ele coloca o termo de espelho vivo da consciência lúcida, e que ele divide em sessões de serviço. Ou seja, ele coloca que essa mente ela tem funções de serviço, não está à toa nenhuma delas por acaso. Ele diz que existe um departamento chamado departamento do desejo, em que opera os propósitos, as aspirações e o acalento e estímulo ao trabalho. Os propósitos, as aspirações, o desejo, lembra muito o conceito de id e de libido de Freud. E ao mesmo tempo ele diz que o segundo departamento seria o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução humana. Ou seja, quanto mais desenvolvido, a gente percebe isso na codificação, o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral, porque instiga, quando tem consciência, a necessidade de sofisticação no plano emocional. Não quer dizer, todavia, que todo mundo que tem cultura necessariamente tem uma moralidade avançada. Quem trabalha com mediúnica e atende aqueles espíritos pseudo-sábios, ou aqueles muito mais devotados à destruição da causa do bem, percebe que se tem uma coisa que eles conhecem profundamente é o Evangelho. Argumentar com você profundamente e dizer, conheço mais que você e ainda sei que você não faz o que você diz. E você fica lá, pois é, mesmo assim, com toda a minha falência, mesmo assim com todos os meus limites, mesmo assim reconhecendo quanto falta em mim, eu resolvi continuar. Eu lembro disso porque o objetivo do processo evolutivo é um continuar. É abrir mão de comportamentos que fizeram sentido em algum momento, mas que não fazem mais sentido. Uma vez eu estava numa reunião mediúnica que entrei por engano. Foi punk. Fecharam a porta e não pode abrir não, fica na vibração. Estava vibrando por mim, não era nem pela reunião. Mas foi extremamente
fantástico, porque naquele dia o obsessor, num caso particular, estava lá dizendo os motivos da perseguição que fazia uma determinada família, quando o mentor da casa, através de um outro médio, sintonizou em comunicação e começou a conversar com o obsessor, que em algum momento riu e disse: eu não acredito, logo você, que era o nosso chefe. Entenda, o mentor da casa antes era o chefe da gangue que obsediava o ambiente. Só porque você mudou de lado, olha que visão interessante, a visão maniqueísta, que reduz as experiências humanas a um mundo bidimensional. He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munra, Pipiu contra Fajola, Haddad contra Bolsonaro, e a gente embarca. Ele disse: logo você que mudou de lado. E o Espírito respondeu: não, meu irmão, eu não mudei de lado, eu apenas continuei. E te faço o mesmo convite para continuar. Ao dizer isso, ele estava olhando para aquele espírito dizendo: você não é um inimigo que está no outro lado, você é um irmão que precisa, como eu, continuar a seguir. A cada encarnação, encarnamos, impressionamos um cérebro físico, somos impressionados pelo ambiente no qual nos encontramos, como os hindus costumam dizer, Maya, o mundo físico, a grande ilusão da matéria. Por isso Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, porque não é mesmo, e vai construindo as possibilidades. A partir do departamento da inteligência, Emmanuel ainda define mais 3. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Toda a produção artística, capacidade de antever e pintar, por exemplo, a Capela Sistina, fazer Jesus, a alegria dos homens, como Handel, a beleza de uma escultura, como a Pietà, a capacidade de, antes de materializar, vir para o plano das ideias e finalmente se concretizar, está aqui no departamento da imaginação, até para construir uma obra como Harry Potter, o Avatar, ficção científica, tudo que a gente tem como criação vem desse departamento da imaginação, que tem como objetivo, entre muitos deles, que foi identificado inclusive pela psicologia, um escape de uma realidade muitas vezes cáustica, sórdida e difícil. Como diz a música, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente também precisa desses espaços de respiração, em que a fantasia muitas vezes diminui o impacto de uma realidade ainda tão grotesca para nós. O quarto departamento seria o departamento da memória, onde a gente arquiva o conjunto de nossas experiências e dos investimentos das experiências anteriores que nos definem nesse ser que é um conjunto de pessoas. Cada um de nós é um conjunto de seres humanos e de experiências que vão se acumulando. E, acima de todos esse departamento, aí ele já vai chamar de gabinete, o gabinete da vontade. Onde há a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Muitas vezes você pode ter a imaginação, você pode ter uma boa memória, você pode ter um forte desejo e até muita inteligência, mas o movimento de tudo isso em função da transformação só acontece quando de fato a vontade toma conta de você e você passa a agir. Quando a gente lida com pessoas que têm viciações, ou seja, nós, cada um na sua viciação, percebe que um dos fatos que faz o indivíduo mudar é quando ele finalmente diz para ele de forma veemente, num diálogo interno com Deus, exatamente assim: meu Deus, aquilo que eu já compreendi da vida e que já entendi do teu propósito para a minha existência, através dessa doutrina tão consoladora, deixam bem claro para mim que esse comportamento não é mais compatível comigo, mas eu preciso te confirmar e te dizer: eu ainda sinto muito prazer com esse comportamento. Eu já usei todas as minhas possibilidades, todos os meus repertórios de possibilidades, uma tentativa louca de sair, mas eu preciso de ajuda. Quando você admite, a vontade ainda não é tão forte, você busca então recursos através da fé, para realmente conseguir ajuda, mas isso só acontece num diálogo sincero, em que você diz: não deixei porque tem ganho ainda. Nós identificamos isso com Freud como ganho secundário da doença. O que é que eu ganho com aquilo que me adoece? O que é que uma criança, quando os pais estão se arrumando para sair, ganha quando ela começa a vomitar e passar mal com febre?
Ganha, você fica. E se você fica, ela aprende que através da dor e da doença, ela consegue algum lucro. E nós podemos desenvolver esse psiquismo ainda durante muito tempo em processos muito fortes de autossabotagem, que somente um escrutínio mental muito eficaz e também sereno, na proposta de Joana de Ângeles, de se identificar nas sombras, não para estacionar, também não para se criticar, não para se maldizer, nem se criar desculpas. Ela textualmente diz: o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. O tempo que eu perco com culpas e com justificativas é todo o tempo que eu deixo de investir na transformação. Às vezes queremos continuar na culpa, porque no fundo não temos ainda vontade de abandonar o comportamento. Então, como não tem vontade, nós precisamos criar algum tipo de apaziguamento com a nossa consciência. Nós nos culpamos para nos punirmos e dizer: tá bom, eu fiz isso, mas eu estou com raiva de mim, estou me culpando e estou me punindo. Mas amanhã eu vou fazer de novo. No momento quando você para de entrar nesse processo infantil de culpa, punição, justificativa e passa para a transformação paciente, porque sabe que vai ter muitas idas e vindas para que um comportamento comece primeiro por diagnóstico de assumir que é meu e não estou mais projetando em ninguém, é meu mesmo isso aqui. É angustiante, mas é meu. Eu vou começar um processo de transformação e paciência para construir por condicionamento, novo comportamento. Por isso Emmanuel dizia: disciplina, disciplina e disciplina. A mesma força e vetor de energia que te leva para o equívoco, com disciplina, mudando a direção, te leva para o acerto. A mesma força de Saulo foi usada mudando o vetor para ele virar Paulo. A mesma intensidade, a mesma veemência com que ele acreditava e que defendia a Torá, uma vez mudando a posição e o norte, a mesma veemência, a mesma força foi para defender o Evangelho de Jesus e nos trazer esse legado, nós os gentios, que jamais talvez conhecêssemos se tivesse ficado ali no ambiente da Judéia. Assim, Emmanuel ainda nos diz que o Espírito se vale das experiências reencarnatórias para aprimorar a si mesmo. A mente, acolhida pelo cérebro em contato íntimo com ele, vai expandir suas possibilidades. Obviamente que sabemos que uma adolescente de hoje tem um conjunto de informações muito maior do que um adulto de décadas passadas. Não necessariamente esse conjunto de informação torna a vida desse adolescente ou desse adulto de hoje mais eficaz do que o indivíduo do passado, se esse conhecimento não se traduz num comportamento e transformação moral. Muito pelo contrário, o conhecimento sem moralidade pode gerar o déspota. Por isso que temos que avançar nas duas asas. Nesse princípio que estamos aqui sendo acolhidos pelo cérebro, essa mente, esse espírito vai ampliar suas capacidades intelectuais e morais, para que finalmente haja um voo sereno e não torto. Esse conhecimento vai chegando a cada um de nós, ele vai dizendo então, Emmanuel, fora do cérebro material, a mente pode dispor de recursos ou usar de estratégias que estão bem acima de toda a fisiologia cerebral. Quantos inventores, quantos pesquisadores só conseguiram fechar a ideia quando cansados foram dormir e tiveram um sonho ou intuição? Porque a limitação neurológica não dava para aquela abstração ir além dos limites dessa caixa mental física orgânica que é o cérebro. E no momento em que há um desdobramento, o insight, porque aqui a minha mente não está limitada às condições cerebrais. O que implica dizer, obviamente, que a gente está aqui lidando com uma ideia apresentada pelos Espíritos, que à medida em que o ser humano avança, ele vai forçando digamos assim, as fronteiras do cérebro para dar conta da evolução do ser. Ampliando, e como nós sabemos que de fato nós não usamos pleno potencial, há ainda muito campo a ser explorado e desenvolvido ainda nesse cérebro que a gente usa que a gente usa hoje. Mas, contida dentro do cérebro, a mente é limitada pelos recursos que esses neurônios podem oferecer. Pena que a gente nem sempre lembra com nitidez, e talvez seja exatamente, às vezes eu me pergunto, por que eu não lembro com nitidez de um desdobramento, como eu lembro de um encontro material? Porque no desdobramento a memória foi gerada na mente extrafísica,
e não foi inscrita no cérebro. Então, pego só alguns elementos. Por isso que a gente tem que acordar e anotar, porque é muito pueril essa memória, e criar um caderno de anotações oníricos que são informações que são coletadas. Quando a memória é gerada também no cérebro físico, o nível de arquivamento é muito mais forte e a tendência de lembrar também é significativa. Não obstante o fato que o cérebro seleciona as memórias que são importantes e até é capaz de criar memórias que nunca existiu, para satisfazer e entrar em contato com o nosso autoconceito. Nós vamos lembrar de coisas que não existiram e vamos lembrar de coisas que de fato existiram. Existem pesquisas que mostram que muitos traumas revelados em terapia foram criações da própria criança no ambiente quando ela viveu. Atendi uma paciente uma vez que jurava ser abusada e vivia em processo de depressão, e quando finalmente chegou para mim, então eu quero que você me descreva a cena do abuso. Simplesmente um dia, ela na rede dormindo, o pai entrou sem camisa. Ela disse assim, e ele era um homem com muitos músculos. E eu disse uma coisa chocante para ela, e ele fez o que com você? Não, ele poderia ter feito, foi um abuso, não. O que aconteceu foi que você, ao descrever um homem com muitos músculos, despertou desejo. Entrou num processo tão grande de punição pela condição do incesto que jogou para ele a condição do desejo e não para você. E olha quanto tempo você perdeu achando que houve um abuso. Se afastou sem nunca ter acontecido. Não que não aconteça. Não que, lamentavelmente, não existam pessoas que realmente peguem uma criança que deveriam cuidar e violentam e abusam. Mas nós somos capazes de criar, mesmo nesse cérebro físico, nós temos essa habilidade. Ou seja, continua Emmanuel, a mente se vale da ação coerciva do cérebro para aprender paulatinamente uma nova experiência, a nova vida, libertando-se das experiências reencarnatórias. Então lá, quando você se encaixa, você pousa nesse cérebro físico, paulatinamente você vai aprendendo um conjunto de novas experiências que são fundamentais para nos libertar do passado. Construindo uma nova cadeia de possibilidades, construindo um novo repertório de comportamento, construindo um conjunto de percepções morais mais avançadas, que indica que nós vamos realmente atendendo à lei do progresso. Mas se esse indivíduo não recebe dos que cuidam e do conjunto da sociedade indicações de cuidado, você não tem desenvolvimento. A Fraternidade Sem Fronteira está aqui com Wagner, ele sabe muito bem disso. O que é uma sociedade que tem tantos valores, que mesmo diante de tanta pobreza, representa tanta felicidade. Como o Sérgio muito bem colocou aqui, pessoas que moram em condomínios fechados estão com psiquismo ainda de mundo de expiações, e pessoas que estão em comunidades periféricas em pleno processo de regeneração. Certa feita, Sérgio, eu fui numa caravana do Evangelho, que tem aqui também, né? A gente sai, as pessoas dão um nome, aí a gente se reúne no centro, faz uma prece, se divide em carros, em grupos, e vai cada carro com os amigos visitar 2 lares naquela noite para instalar 2 evangelhos. E numa das, lembro, eu era adolescente na época, não vou dizer a época não, gente, faz tempo, e a gente foi visitar uma primeira casa muito, mas muito humilde, mas de um nível de humildade assim, constrangedor mesmo, sabe? E ao entrar lá, não obstante o ambiente físico ser extremamente simples, mas muito simples mesmo, havia uma paz, uma serenidade. O indivíduo que era o pai de família era um homem que estava numa cama há mais de 30 anos. E quando eu entrei no grupo, descobri que era disputado o grupo para fazer o evangelho na casa dele. E eu só entendi quando eu fui. Porque quando você ia, você recebia muito mais que dava. Saímos de um indivíduo extremamente altivo, lúcido e digno, sem uma reclamação, diante de 30 anos numa cama, com escaras e dor, sem uma assistência mais sofisticada, e uma limpeza no ambiente impressionante, na singeleza de todos, um sentimento de gratidão a Deus pelo que era possível. Na sequência, nós somos um condomínio fechado. Chegamos numa casa belamente projetada, com quadros, luzes projetadas para iluminar vasos e ambientes específicos, móveis extremamente sofisticados, com laca nas portas, as fechaduras digitais e de uma aridez, uma dor, uma angústia, um sentimento de expulsão profundo.
Isso não quer dizer que nós não devamos, diante dos muitos irmãos nossos que estão materialmente com dificuldades, imaginar que nós devemos também levar o conforto material, também se deslocar para ajudar, também fazer a diferença. Porque se dinheiro não traz felicidade, a falta completa gera muita dor e angústia. Assim, continua Emmanuel, à medida que o espírito avança evolutivamente, as suas habilidades mentais se expandem e a mente capacitada de recursos maiores, tanto sobre o aspecto intelectual como sobre o aspecto moral, forçando o cérebro a uma certa expansão. Aí é como você percebe o que é que vai acontecendo. O nosso avanço espiritual, a nossa mente ressoando o espírito, ela começa a avançar, ela faz uma atualização, update. A cada nova encarnação você faz uma atualização do sistema, faz um update, corrige os bugs, os defeitos, igual o seu telefone quando atualiza e corrige e melhora a performance, e vai exigindo, chega um ponto você percebe que você tem que trocar o telefone porque o software está mais avançado do que o hardware. No nosso caso, ainda não chegou a esse ponto, porque o cérebro ele tem muita possibilidade de expandir ainda. O avanço da nossa mente, nosso espírito, vai gerar uma pressão de expansão do cérebro. Então, o avanço do software, mente-espírito, vai gerar um avanço da comunicação e das possibilidades que tem no hardware, que é o nosso cérebro físico. Assim, concluindo, podíamos dizer, então, em termos de compreensão, que nós, seres espirituais, possuímos uma mente, um atributo do espírito, onde se expressam nossas ideias, sonhos, projetos, pensamentos e sentimentos. A mente constitui-se um núcleo de forças inteligentes envolvido por um sutil envoltório chamado corpo mental, e dela partem as ondas mentais que retratam nossa condição evolutiva e nos ligam a todos aqueles que sintonizam conosco. Porque muitas vezes a regeneração é uma escolha que fazemos com quem andamos, o mundo que estamos vivendo e o comportamento que estamos expressando. A nossa mente se identifica com o cérebro e dali se intelectualiza, ele intelectualiza a matéria, ordenando as células, a formação do corpo, tanto que quando essa mente, espírito sai, há uma desorganização celular e o corpo entra em decadência e apodrece, fenômeno que vem logo após o que se chama de morte. A nossa mente vem evoluindo conosco, ou seja, ela tem experiências vividas na dimensão espiritual ou material, há um processo de avanço. Desse modo, tal como cada um de nós partiu do simples em direção ao complexo, da ignorância em direção ao saber, atendemos ao impositivo da lei do progresso, e o nosso cérebro também passa por esse processo. A lei do progresso operando, tanto no espírito e dele para a mente e da mente para o cérebro. Então, um momento em que nos perguntamos, o que nós podemos fazer ao entender isso para ajudar a transformar, e quais são os gestos que identificam que estamos diante de uma distância entre o que nós professamos e o que nós fazemos? Existe um fenômeno muito estudado pela psicologia social, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que é a difusão de responsabilidade. Diante de uma sociedade que precisa avançar moralmente para que possa impressionar os indivíduos, a transformação cerebral dos comportamentos deles, para que a gente possa ampliar a gama de possibilidade de acerto do indivíduo que reencarna no planeta Terra, precisamos sair da condição de olhar o mal acontecer em silêncio. Como dizia Martin Luther King, o que me incomoda não é a força do mal, mas o silêncio dos bons. Nos anos 70, uma jovem chamada Kate Genovese começou a ser esfaqueada no Queens, em Nova York. E os vizinhos abriram as janelas, gritaram, disseram que o bandido parasse, que iam chamar a polícia. Ele correu, ela parou de gritar, os vizinhos fecharam as janelas, apagaram as luzes, e o bandido que estava à espreita na esquina percebeu que nada foi feito, voltou e começou a esfaqueá-la novamente. Ela voltou a gritar, os vizinhos acenderam novamente as janelas, dessa vez mais vizinhos, um total de 22 pessoas, gritaram dizendo que ia chamar a polícia, que ele parasse. Ele foi embora, ficou na esquina, todos ligaram as luzes, ele voltou e terminou de matá-la. A Nova York depois levou os 22 vizinhos para
uma cariação e perguntou: por que você não ligou para a polícia? E todos disseram: porque eu achei que alguém tinha ligado. Isso na psicologia de difusão de responsabilidade. Inversamente, o grande objetivo dessa doutrina racional, lúcida, filosófica e moral é nos fazer entender que nós não podemos, no mundo no qual nós nos encontramos, ser omisso. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de política. É omissão num plano muito mais amplo do que participação política, que as pessoas têm direito de ter, contanto que o faça com a dignidade que cabe a uma pessoa que se diz cristã, respeitando a diferença, a divergência, sem ver como inimigo a ser destruído, combatido e anulado, mas simplesmente como alguém que tem um ponto de vista divergente do seu. Assim, precisamos entender que temos responsabilidade sobre a transformação da sociedade. Nós temos o dever de mudar os aspectos da cultura. Nós devemos impressionar a escala de valores para que o ambiente fique cada vez mais propício para o desenvolvimento do ser. Ainda temos uma longa caminhada e, obviamente, quando em 2019 nós temos que falar de temas que pareciam superados, estamos diante do fato de que, como diz Emmanuel, ainda vivemos uma pseudo-civilização. Mas certamente o projeto regenerativo, que começa, como disse muito bem Sérgio, cada um de nós, uma experiência interior sem a qual não vai se coletivizar, aponta para que esse mundo novo surja. E ele vai surgir independente de nossa vontade. Quando Kardec pergunta: o que pode acontecer com aqueles que tentam impedir o progresso? Eles dizem assim: não vão conseguir. Mas se tentarem, serão trucidados pelas engrenagens que tentam parar. Então nós podemos ser mais proativos no momento da transformação, em nós e no mundo. Lembrando muito bem o que Guilherme Arantes tão poeticamente diz sobre essa nova era, né? Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade será plena. No entanto, Jesus fez um convite a um grupo de almas. Caíram bastante. Recebem um último convite, né? Eu tive com o Divaldo mais ou menos há uns 2 ou 3 meses no Congresso Espírita de Brasília. Ele conversando comigo disse: Rossandro, Joana disse que nas encarnações anteriores nós buscamos Jesus. Nessa ele nos convidou pessoalmente. Eu disse: eu não sei se eu fico confortável ou desconfortável com o que você acabou de me dizer. De todo modo, só me cabe uma coisa: bater continência ao único homem que eu levanto a bandeira, que é Jesus de Nazaré. Muito obrigado a todos e muita paz.